dia. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, amém? Privilégio estar aqui, é um desafio também. Tá baixo? Estou usando o microfone aqui. Muito bom sempre falar e ver aqui na igreja quem está falando. Esse toque suave aqui que minha querida irmã está fazendo aqui. Acho muito bom esse ambiente preparado. E 2020 já iniciou, graças a Deus. E aqui nós estamos com esse desafio de explanar algo que venha do coração do Senhor. O desafio maior é falar alguma coisa que venha dele, né? Eu sempre tremo na hora de falar, porque a dependência ela não pode faltar na nossa vida, no nosso coração. Mas se nós colocarmos os carros na frente dos bois, certamente as coisas não acontecerão. E aí o pastor Jefferson é muito vingativo comigo, né? Ele me colocou no sábado. Eu falei, pastor, me joga mais pra frente. O time aí é de fera, só tem fera. Me joga mais pra frente. Vai anotando. Ele, não, eu vou colocar você mais pra frente. E aí, hoje é quinta, né? E aí ele falou, quinta-feira de manhã você. Eu falei, cara, que cara vingativo. Que amigo da onça. Ele falou, moço, vai pegar o pastor Paulo, ele vai falar quase tudo e tu já emenda. Eu falei, piorou, pastor. Depois do pastor Paulo agora que melhorou mesmo. Mas se Deus colocou nas nossas mãos aqui, nós estamos. O pastor Jefferson está me devendo essa. Vai ter volta, com certeza. Ele vai saber o tanto quão vingativo eu sou. Eu me chamo Lucas. Para quem não me conhece, acho que nem todo mundo me conhece. Sou casado com a Sara há 4 anos e 3 meses e alguns dias. Quase que erro, né? Mas fui bem, né? Arrisquei, mas fui bem. Nós temos 2 filhos biológicos, Felipe e o Eduardo. E temos a Isabela, minha filha, minha enteada também. E nós tanto amamos. Nós temos o coração firmado nessa aliança que Deus nos deu um dia. E queremos pensar com vocês. Prometo não passar de 1 hora. Se eu passar de até 11h30, né? 1 hora, né? Chegar aí, vocês mandam um bilhete aqui, eu paro na hora. Levanta a mão, mostra o relógio. Pastor Jefferson, quando ele arruma escrevendo, eu já saco já. Mas que bom, irmãos, que essa oportunidade chegou. E falar sobre os ciclos de Deus, sobre os tempos de Deus, entender isso é um desafio para todos nós. Acho que é por isso que muitos estão aqui, outros não estão porque estão trabalhando, voltaram. Não sei aqueles que tiveram oportunidade, mas eu lutei pelas minhas férias todinha para estar aqui nas primícias. Eu lutei. Deus sabe que eu passei esse ano no serviço, trabalhando sem almoço. Eu falei, cara, preciso das minhas férias final do ano. Preciso, porque ano passado eu fui para casa, minha sogra foi viajar lá para Maceió. Ela tem uns problemas na mão. Eu não queria deixar ela viajar 2.000 quilômetros sozinha, né? Porque minha sogra também é minha segunda mãe. Aí eu peguei o carro e falei, vou levar no carro para a senhora. Falei, Sara, a gente volta dia 2, dia 3. Mais 2 dias de viagem de volta com criança. Nunca dou conta de fazer lá. Sempre é 2 dias, né? Muito longe. Faço 1.000 num dia e 1.000 em outro. E quando chegamos aqui já estava na metade das primícias, né? E aí voltando um pouquinho nas primícias estamos em 2020, 2019, nas primícias de 2018. Foi a primeira vez que nós viemos aqui, nos encontramos aqui na igreja. Na realidade eu vim a primeira vez quando o Luiz Hermínio veio. E aí a gente estava muito mal, espiritualmente falando. Muito mal, nos encontrávamos numa condição muito mal. Eu e Sara estávamos mesmo sem congregar. Essa era a realidade. Mas também passamos por alguns motivos muito ruins
jovens na caminhada cristã. E a gente liderava uma igreja no meio lá em Carmolândia, uma congregaçãozinha. Cheguei lá com 2 pessoas. Eu gosto desses lugares assim pequenos, sou apaixonado por isso. E aí, no meio da caminhada lá, nós caímos e entregamos aquela congregação. Não tenho medo de falar isso porque é um problema resolvido. Caímos na tentação do sexo antes do casamento. Não tem problema nenhum de falar nisso. É alguma coisa que está resolvida na nossa vida. Aí chegamos na igreja e falamos: irmão, nós temos que entregar a congregação. Parei de pregar, parei de falar lá. Sou formado pelo Seminário Teológico Batista Tocantins, mas não sou teólogo, né? A gente entra no seminário pensando que a gente sabe. Não sou batista, não, sou abapaiano. Sou abapaiano. De vez em quando eu mando umas músicas pro pastor Jefferson, ele falou: baixou Batista. Eu falo para ele: amanhã tu vai ver um batista falando com os pontos em ponto 1, ponto 2, ponto 3. E aí a gente entra no seminário achando que sabe de alguma coisa. A gente sai de lá convicto que sabe de nada. Meu Deus, não sei de nada. Um monte de literatura, tenho R$6.000 de livro comprado. Acho que eu não li nem 30% entre meus livros, 40%. Que é muito extenso. Tem livro de 2.000 páginas lá que eu não comecei nem a ler. Quando eu vejo, falei: meu Deus, tenho que ler. Aí mais uma hora eu leio. Mas eu estou em outra escola agora, de aprender a criar os filhos. A escola que Deus me deu agora. Eu parei de tudo, estou com uma renca de menino, 3 meninos lá. Falei: se eu for aprovado aqui, eu serei em todas as áreas. 3 meninos, rapaz, o desafio é grande. Mas Deus é Pai e Ele está cuidando de nós. Amém. Aleluia por isso. E aí entregamos aquela congregação e passamos um tempo sem congregar. E aí as dificuldades financeiras vieram. Eu já estou entrando na minha introdução mesmo, tá? Já estou falando de ciclo, que foi onde eu saí do ciclo de Deus. Vacilei, cara. E aí as dificuldades financeiras começaram a vir, porque já não tinha aquele pique todo para trabalhar. Meu psicológico estava afetado com aquilo. E aí comecei a pensar: Senhor, como é que eu vou sair desse negócio aqui? Como é que eu vou fazer esse negócio aqui? Como é que eu vou resolver? A forma de resolver é se esconder, né? Quando a gente está em pecado. Minha filha, você chegou, ela estava de férias, estou vendo ela aqui agora. Seja bem-vinda, Isabela Leão. E aí eu estava um dia, saí do serviço, 7 horas da noite, estava subindo. Aí encontrei ali, eu nunca tenho conta no Banco do Brasil, mas nunca vou naquela agência da 13 de maio, sempre na da Cone. Aí o Espírito me soprou para lá: esse cara aqui tá acabado, preciso ajustar esse cara. E aí desci lá, falei: vou no banco, vou dar uma olhada na minha conta. Sei que não tem quase nada lá, mas vou lá. Vou lá, o que Deus tem para mim? Não tinha dinheiro mesmo, não tinha dinheiro, nada mais para mim. E aí, saindo de lá, eu me encontrei com o Álvaro, irmão da Marina. Paz, que encontro! Aquele foi o encontro da minha vida. Estava prestes a desistir de muita coisa. Da vida não, mas eu estava machucado. Tinha saído do ciclo. Falei: Senhor, como é que eu vou voltar? Queria voltar. Mas o pecado, irmãos, ele machuca, ele massacra o psicológico daquele que ama a Deus. Por isso que eu falo para todo mundo. Sempre quando eu tenho a oportunidade de falar para um jovem, eu falo: cara, não se envolve com o pecado. Há vários pecados, mas o sexual é mais forte um pouquinho, né? Sai dessa desgraça, desse pecado. Se isso tomar teu coração, tomar tua mente, sai, foge. E aí eu vi o Álvaro, aquele cara falou: Lucas, vem cá, cara. Ele me chama de pastor. Eu falei: não, Álvaro, para. Aí ele: cara, tu é meu pastor. Eu falei: para, cara, eu tô numa situação que eu não quero nem ver igreja, cara. Ele falou: cara, bora lá na igreja.
trabalhei com o Álvaro. No Tristão Pneus, trabalhei 10 anos lá. E aí o Álvaro sempre foi um jovem, eu admiro ele muito, gosto muito daquele menino, oro muito por ele, rapaz, porque tem uma identidade muito forte. E o Álvaro falou, cara, bora lá na igreja. Eu falei, cara, não quero me envolver com a igreja, não quero congregar, quero ficar aí na caverna igual o louco. Eu quero ficar escondido, que o pecado envergonha, não quero. E parece que onde que eu vi as pessoas estavam falando assim, pecador, você pecou. O cara que era da igreja caiu. Franklin, eu via isso. O diabo colocou isso na minha cabeça. Eu vi um pastor, falei, Deus me livre, não quero saber mais de pastor tão cedo. O cara que tinha saído do seminário, estava liderando uma igreja, uma congregação. Agora, se dá numa situação dessa, culpa de quem? Minha. Parei de entrar na palavra, parei de ler a Bíblia como deveria fazer, e aquilo desmoronou muita coisa na minha vida, porque eu não esperava isso de mim. Eu não esperava. Eu esperava cuidar de alguém assim. Eu esperava que eu cairia nessa. Aí o cara vingativo chegou. Já contei a história aqui, tá famoso. E aí o Álvaro me deu uma palavra, irmãos. Ele falou, cara, eu confio em ti, olha no meu olho. Eu olhei no olho dele e falei assim, cara, tem muita coisa para queimar ainda nessa terra. Tem muita coisa. Eu falei, só se for lenha, Álvaro. Ele falou, cara, olha no meu olho, tem muita coisa para queimar, cara, vamos. E eu vim. Cara, cheguei aqui e Deus me pegou mesmo. Pastor Luiz Hermínio ali pregando, e Deus me pegou como nunca tinha me pegado antes. Eu só deitava e falava, pode operar, Deus, tem um monte de coisa estragada em mim, pode tirar. O Senhor que é o médico dos médicos, e começa a colocar em mim aí o que é bom para minha caminhada. E aí eu vim nas primícias de 2018, cara, cada palavra que eu recebi era uma confirmação daquilo que eu ainda precisava ouvir. Tudo aquilo que eu passei, eu precisava também passar por aquilo. Isso me gerou uma esperança, uma força, uma experiência. As dores, elas trazem experiências. Agora é bom a gente aprender com as dores dos outros, é melhor, né? E é bom que ninguém deseje nada de mal para ninguém, nem que aconteça com você. Mas eu falo para todo mundo, tenta discernir o que Deus quer te falar. Tenta entender se esse relacionamento que você está inserido é de Deus para a tua vida, porque o diabo só vem da melhor forma, mais bonita forma possível ele vem. E aí eu de vez em quando chego no jovem, o outro fala, cara, se liga. É Deli. Cheguei no Deli e falei, Deli, se liga, brother. É um cara que está em ascensão. Se liga as antenas, continua na pegada, cara, mas na pegada com Jesus. Foge de qualquer coisa disso, cara. Qualquer coisa que te atrapalhar fora isso, velho, foge. E eu falei pro Derli que eu queria ter falado isso pra ele lá no encontro de líderes. Viajei e voltei querendo falar isso pro Derli, não achava o Derli. Aí no ano novo, falei, vou dar um ano novo pra ele ali, agorinha, né? Sapequei no Derli. Mas, queridos, que bom que eu consegui voltar de novo para o ciclo de Deus, para a minha vida, para a vida da minha família. Eu agradeço muito, muito, muito a Deus. E a esse cara vingativo ali, pastor Jefferson, foi o cara que me recepcionou na igreja. Eu estava tão embaraçado com esse negócio de ouvir igreja, ver igreja. Quando eu vi esse cara, eu falei, esse cara aqui é o cara, o diabo assim me colocou no meu coração, o cara mais boçal da igreja. Vocês acreditam que Deus colocou isso na minha vida? É verdade. E eu cheguei nele, aí eu falei assim, olhei pra ele, aquele cara olhava pra mim, eu olhava pra ele de novo, aquele cara olhava pra mim. E aí eu não tava entendendo muito, nunca tinha participado de primícias, né, que eu venho numa pegada mais tradicional aí. E aí eu falei, vou embora, Sara, deu 11h30, vamos embora. E tava indo embora e o cara, lá veio ele, me rodeando, né, óculosinho, tá. Aí ele me pegou falei, ei, cara, beleza? Eu, bacana. E aí, tá aí? Como é que tá se sentindo?
sentindo aí na igreja? Rapaz, bom, ó, bacana. Aí eu olhei assim para o cara mais boçal falando comigo, de novo, né? Aquela coisa, aquele cara estranho assim, sabe? Querendo, sabe, me chamar para alguma coisa. Esse cara deve ser pastor, sai fora, né? O cara é pastor mesmo. E aí o pastor Jefferson nos recepcionou ali, e aí eu comecei a falar minha vida para ele. E ele só assim, falei, velho, eu passei por isso, velho, eu passei por isso na minha vida. Eu não quero vir aqui não, porque eu tô machucado e tal. E ele, tá bom, aquele jeitozinho dele de mestre, né? Tá bom, não, beleza. Amanhã você vem de novo. Falei, não, tem à tarde, tem mais, tem, cara? Tem, não, vou vir à tarde, já gostei, né? Gostei, já mudou. Então, queridos, como Deus muda a vida da gente, mas nós precisamos entender isso, precisamos entender que esse mundo ele é muito difícil, ele vive o contrário do que, e prega o contrário do que nós pregamos. Não é fácil, é um desafio grande ainda manter o olhar em Cristo. Cara, olhe para Cristo. O seu deu problema, cara, olha para Jesus. Tá difícil, tá complicado congregar, cara, olha para Jesus. Não há outro sentido, não há outra coisa a fazer, a tentar resgatarmos a não ser tentar conectar, olhar, fixar os nossos olhos nos olhos de Jesus. E dentro disso aqui, eu quero falar alguns pontozinhos aqui, Batista, né? Alguns pontos aqui. Quero falar sobre identidade cristã nos círculos de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter uma identidade constituída, formada. Ela precisa estar formada, não, em formação. E tem uns processos aí, né? A gente se converte, vai por outros processos até chegar na glorificação, que vai ser a nossa morte. Mas nós estamos naquela pegada da santificação, buscando mais de Deus, tentando aprender mais de Deus. Mas para nós entendermos os ciclos, anotei algumas coisas. Nós precisamos estar em Cristo, que é a identidade constituída em formação. João 15:5. Pega só uma partezinha, acho que a parte B desse versículo que diz que quem permanece em mim, Jesus, falando isso. Esse texto ele nos desafia, porque nós estamos e participamos, irmãos, de uma geração viciada em velocidade. Tem que ser muito rápido. Meu namoro tem que ser muito rápido para já entrar no casamento, para ou transar logo antes do casamento, porque eu não consigo esperar. Quem está falando? Alguém que caiu nisso, viu? Está falando. Então, esse monstro chamado ansiedade, ele tem que ser matado todos os dias. Ele tem que ser destruído. É um dos piores monstros que pode afetar a vida de um cristão. João 15:5. Quem permanecer em mim. Essa geração é uma geração, irmãos, que nós precisamos ter muito cuidado, os que são pais, porque tudo é muito rápido. A internet tem que ser muito rápido, os relacionamentos tem que ser muito rápido, a pregação tem que ser muito rápido, já ir embora. Eu tenho que ser empresário muito rápido, não preciso passar por processos até ser empresário. Eu preciso ter uma profissão, a melhor profissão do mundo, porque eu não aguento passar pelas etapas. Tem que ser tudo muito rápido. Nós estamos em uma geração, em um tempo, onde se nós não cuidarmos de crianças, das nossas crianças, não cuidarmos de nós mesmos, muitas pessoas daqui 10, 15 anos, 20 anos estarão com muitos problemas psicológicos, porque não aguentam esperar. Salomão, cara lá, inteligente demais, muito sábio, sempre falou sobre o tempo, que há tempo para tudo, de plantar, de colher,
de estar sentado, de levantar, de falar, de calar. Há tempo para tudo. Há pessoas que querem rapidamente entrar no serviço, não quero ter um carro do ano, né? Eu fui trabalhar primeira vez, tinha 15 anos lá no Armazém Paraíba, nem estagiário, era etiquetador mesmo, não tinha negócio de estagiário na época não. E aí eu fui etiquetar lá e o cara jogou lá umas 40 caixas de peças íntimas, assim, etiqueta tudo jeito. Rensga, trabalhar é bom mesmo, hein? E aí comecei, né, a fazer aquilo lá. Eu falei, rapaz, quero comprar uma moto pra mim, né? Mas aí eu entendi com aquela idade que primeiro eu tinha que andar a pé pro serviço. Aí depois eu comprei uma bicicleta. Aí eu comprei uma moto. Só que eu comprei a moto no dinheiro da rescisão. Falei, me manda embora aí, eu quero comprar uma moto. Doido, né? Bicho doido. Me manda embora, eu quero comprar uma moto. Aí me mandaram embora. Falei, não, vou mandar você embora. Beleza, tranquilo. Aí comprei a moto. Falei, agora eu tenho uma moto, né? Bunhado. Geração acelerada. Mas não tinha emprego. Agora, como é que eu vou trabalhar de moto? Não tenho emprego. Fazer outras entrevistas, passei nas 3. Falei, agora eu tenho. Se nas 3 entrevistas me chamaram no outro dia, eu falei, agora tem que esperar agora para comprar o carro. Tem que esperar que da outra vez eu fiz errado. Vou mandar embora não vou pedir para me mandar embora não. E nós já vi muitas pessoas sofrerem por ansiedade, por não passarem nos processos, conseguirem esperar os processos. Então, nos ciclos de Deus, a gente discernir isso, é preciso que a gente forme uma identidade. E essa identidade ela tem que estar em formação, constituída. Um sinônimo dela aí é formada, mas eu prefiro dizer que nós estamos em formação, porque de glória em glória nós vamos mudando, vamos melhorando e vamos mudando a nossa vida. João 14,6, Jesus é o único caminho. Nós precisamos entender isso todos os dias para estar firmados em Cristo, para estarmos dentro dos propósitos, para estarmos dentro dos ciclos, para estarmos entendendo, distinguindo o processo de Deus na nossa vida. Jesus é o caminho, o único caminho. O problema é que muitos ainda não entenderam isso, muitos aqui dentro da igreja, dentro das igrejas, ainda não entenderam que Jesus é o único caminho. Eles acham que Jesus é o muro. Eu vou ficar aqui nas minhas indecisões. E quando a gente cai para um lado do muro ou para o outro, a gente deixa a vida me levar, né? Aí lasca tudo, aí enrola tudo. Então nós precisamos estar com o nosso entendimento aberto. Vocês estão entendendo? Amém? Está comigo? Amém? Estou caladinho aí, é porque não tenho ainda a pegada desses caras que vocês veem pregando não, esses pastores não. Os caras têm um nível altíssimo aí, mas os Talmudes lá em Israel, quando eles queriam parecer com os mestres, eles iam pegando as poeiras dos mestres, né? Os mestres iam caminhando e eles iam, os Talmudes, Talmudim, que é um pequeno cristão, eles sabem a Bíblia no original com 6 a 10 anos de idade. Isabela tem 7 anos, né? Eu fiquei no seminário 4 anos, só sei um versículo no original, só um. Eles já sabem com 7 a 10 anos, já sabem a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, toda no original. Se você pegar um versículo no original, você vai mastigar mais a Bíblia, né? E aí eu sou igual aos Talmudes, os caras que vão caminhando, os grandes, né? E eu vou na poeira deles. Um dia a gente chega lá, né, Pastor Jefferson? Falo, Pastor Jefferson, quando eu vejo vocês pregando, eu me tremo todo. Os caras têm outro nível. Mas nós precisamos viver uma vida, irmãos, que agrade a Deus, uma vida que esteja aliançada em Deus. Quem me conhece já sabe que eu sou um amante do futebol, mas não por futebol, torcida. Eu gosto daquilo que o pastor Léo Moraes falou aqui, Leonardo Moraes mesmo, né? Leonardo Moraes falou aqui, aquela vibração, sabe? Que a gente vibra para muita coisa. Se for lá no estádio, você vai ver a torcida empurrando, eles empurram, e se você não entrar, fala, velho, vaza daqui, tem que empurrar. E aí aquilo é muito intenso.
E essa palavra intensidade, isso tem que estar no nosso viver, no nosso coração. A intensidade de buscar, precisa estar no nosso coração. E eu gosto muito do futebol porque teve um jogador holandês, ele, talvez o pastor, ele outro jovem ali também, né, que já são assim, mais experientes aqui, o pastor Jefferson também, né, viram aí esse cara, não lembro o nome do cara, não anotei, falei vou lembrar, e mais uma vez minha memória me traiu. Mas ele criou um tipo de futebol, uma formação, isso serve para todo mundo, tá? Embora as irmãs não gostem muito às vezes do futebol, mas serve para todo mundo, em que os jogadores se aproximam do outro, né? E aí o Barcelona lá de 95 até 2012, um clube da Espanha, ganhou tudo desse jeito. Porque enquanto os outros times corriam sem nenhuma ordem, eles criavam um bloco de 4 jogadores e iam se aproximando. Ia se aproximando, e quando chegava lá perto do gol, eles faziam o gol. Parecia eles falavam, agora vamos dar o bote final da Cascavel, né? Chegava e dava o bote, fazia o gol, né? E aí veio o Real Madrid, depois outro clube da Espanha também, e fez isso também muito bem. Agora o Flamengo tentando fazer, né? 2019, rapaz, 2019 foi um ano de tantas promessas que até o Flamengo entrou. Não estou estragando não, está melhorando. Era a promessa que Deus tinha para a minha vida. Eu tenho 32 anos, e meu sonho era ver meu time ser campeão mundial, ou da Libertadores. Eu não tive esse privilégio, né? Jesus estava no comando, né? E o secretário dele, o nome dele é João de Deus, né? Quando Jesus não está no controle, João de Deus tomava as rédeas, né? Então o negócio lá estava muito bem. Então eu estava olhando para esses caras, pegando aqui o gancho do futebol, e Flamengo agora de 2019, todo mundo viu. Esquece a parte chata da minha família vir, todo mundo com a camisa do Flamengo, aquela coisa toda, nhenhenhen, Gabigol, o Vapo, esquece isso. Quero falar daquilo do Flamengo jogando como uma equipe, em blocos, ganhou quase tudo esse ano, 2019. E se nós, igreja, começarmos a caminhar em blocos, todos com o mesmo pensamento, não, sempre vai ser diferente, né? Mas se eu discordar de alguém, a gente continuar andando junto, que tal isso? Com certeza nós conquistaremos neste 7º ano muitas coisas, mas depende de cada um de nós ser igreja e ter essa identidade constituída. Amém? Estão comigo? Amém? Durmam não, pelo amor de Deus. O segundo ponto aqui que eu anotei é que o ciclo de uma vida que agrada a Deus precisa estar enraizado na Bíblia, a essência da identidade. Gente, isso aqui é a Bíblia, vocês já sabem disso, mas vocês só vão saber disso, muitos de nós só levaremos esse livro mais a sério quando nós entendemos que cada linha que a gente ler aqui é a voz de Deus sendo falada a nós. Entrar no ciclo e não ler a Bíblia não faz sentido. Entrar no ciclo, tentar entrar, você não vai nem entrar se você não ler aqui. Aqui está a receita, a bula do remédio. Receita completa do médico dos médicos está aqui. É um livro muito difícil de se entender, mas se nós, vou pegar um ganchozinho aqui, eu sou apaixonado por nações, por missões, isso é meu chamado, minha pegada é isso. E aí eu estava lendo esses dias sobre o Afeganistão. Cara, que lugar fechado para o evangelho, que lugar fechado, lugar onde é uma folhinha rasgadinha, um pedacinho, um versículozinho escondido, bem escondido em cavernas para ser pregado. Cara, e a gente tem a liberdade de dar isso aqui para
para qualquer pessoa, de comprar, e a gente meio que desfaz, sabe, por ser tão fácil, não vou ler hoje não, amanhã eu leio. Bom, considere um dia perdido em que você não refletir nas Escrituras. O ano passado teve 365 dias. Quantos dias você perdeu no ano passado? Hoje nós já estamos no segundo dia do ano. Quantos dias você já perdeu por não refletir na palavra? Você pode refletir de várias formas. Se só vou ler 10 capítulos, eu comecei a fazer isso, me dei muito mal. Hoje eu ando com um equilíbrio, aprendi aqui com vocês. Recebi isso aqui, Deus me deu através dessa igreja. Os pastores, pastor Paulo, pastor Jefferson, os demais pastores, recebi isso de vocês. Um equilíbrio. Cheguei aqui já correndo, querendo participar de tudo. Ia para o projeto, pastor Jefferson, vem cá. Calma, moço. Para de ser acelerado. Que eu vinha de uma pegada acelerada mesmo. Fazer tudo, era lavar chão, era isso, tal. Eu fazer tudo. Moço, vem cá. Deixa eu te alinhar de novo aqui, vem aqui. Precisava de alguém para me falar isso. Calma. Faz as coisas com calma. Até minha dicção melhorou depois que ele falou comigo. Porque eu era acelerado até para falar. Já fiz várias sessões na fono porque acelerado para falar. Tem 15 anos que eu mexo com venda. Amo vender também, amo vender. E aí às vezes acelera um pouquinho com a dicção, tem que controlar, né? Senão a pessoa não entende nada que tu está falando, né? E aí eu fui tentando melhorar. Mesmo assim ainda falo assim, estou falando um pouco arrastado, porque são algumas coisas que preciso mudar, né? Preciso melhorar a minha dicção. Mas eu fui lá em Maceió, e aí eu deixei minha Bíblia e deixei meu celular também. Fui para uma praia lá de Japaratinga, pertinho de Maragogi. Eu falei, Sara, olha lá o mar. Aí sentamos na areia, olhamos para o mar. Ela é lindo, né, amor? Eu falei, não quero saber de romantismo agora. Quero contemplar a beleza. Alô, amor, precisava ser assim, né? Aquele jeito dela. Falei, olha, eu não quero ser romântico, eu quero contemplar a beleza. Não me atrapalha não, por favor. Em nome de Jesus. É brincadeira, eu falo assim brincando com ela. Mas lembra dos Salmos 24, 1 e 2? O Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e o que neles habita. Ele criou, no verso 2, os mares, os rios. Cara, você olhar para o mar, não contemplar que é Deus que fez ele, não conseguir meditar na palavra, calma aí. Só se você já é lá do Nordeste ou de algum lugar aí litorâneo, né, que já cansou de olhar o mar, né? E a Sara olha para o mar, para ela tanto faz, que ela é de lá. Então para ela eu falei, então que levar essa mulher para lá ver Deus em outro lugar. E agora a gente estava em Gramado no final do ano, e aí a Sara viu uma pedra. A gente estava no museu Chico, do museu, muito bonito, de pedras mesmo. Aí tinha uma pedra grande, feia por fora, que pedra feia, bem feia mesmo. O carro falou assim, eu tinha lá e ver. Olhei por dentro, cara, que coisa linda, maravilhosa, cristais, tudo certinho, tudo do mesmo tamanho. Eu olhando assim, falei, velho, vai comer minha pedra. Tava pra comer a pedra, lindo, uma cor assim, roxo, lilás, pedra. Falei, cara, essa pedra aqui por fora feia desse jeito e por dentro tão belo. Como não meditar na palavra de Deus? Fiquei ali uns 2, 3 minutos pensando, cara, foi Deus que criou isso aqui, foi Deus que fez isso aqui. Então, para participar do ciclo de Deus, nós precisamos estar enraizados na Bíblia, na palavra. Talvez eu estou falando mais do mesmo, mas é porque a gente tem uma mania de esquecer, de ter a memória curta, de esquecer aquilo que Deus chamou para todos os cristãos fazerem, que é estar sempre dentro da totalidade da palavra, estudando, aprendendo, ouvindo. Hoje eu não estou a fim de ler a Bíblia, minha cabeça está doendo. Cara, bota no YouTube lá, a Bíblia falada. Tem a própria Bíblia mesmo no celular, Bíblia online aí já tem opção.
com Ele, não perca essa intimidade com o Senhor. O terceiro ponto, vou andar um pouquinho porque o tempo avançou. Nos ciclos precisamos do Espírito Santo. Nos ciclos de Deus, nós precisamos do Espírito Santo. Para ter o Espírito Santo é preciso relacionar-se. Para que Ele habite em mim e em nós, é preciso ter uma relação muito séria e honesta. Porque talvez você ache que se conhece, até o Espírito Santo olhar para você e falar: eu te conheço mais do que você. Conheço todas as suas intimidades, as suas fraquezas. Só o Espírito Santo. E aí Jesus conforta os discípulos em João 14,16, Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um Consolador, outro ajudador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo, irmãos, não é uma força ou uma energia, mas Ele é um ser. Ele é o ser. Nós precisamos nos relacionar com Ele. Ele trabalha as bases da nossa vida. Vou muito em obras, e aí os engenheiros, eles não falam mais em... Nós usamos muito a palavra transformação para forma de mudar a nossa vida, a nossa conduta. Aí o engenheiro chega na obra e fala: cara, eles usam muito uma palavra, ele fala assim: a gente tem que fazer uma nova transfundação, que é a mudança de alicerces. Mudanças de alicerces nas obras, para que o peso aguente, que suporte. Então eu fiquei olhando para aquele engenheiro falar e falei assim: peraí, Senhor, esse cara está falando de uma obra aqui. Ele falou: Lucas, tu está entendendo o que nós temos que fazer? Mas eu não estava entendendo mais nada. Eu queria já entender o que Deus estava me falando através daquele engenheiro, O cara nem crente é, mas Deus estava falando através dele para mim. Ele falou uma coisa lá e eu peguei: cara, esse cara está falando que eu preciso mudar. Não sei mais, preciso ser transformado de glória em glória, mas preciso mudar, fazer uma transfundação na minha vida, nos meus ciclos, na minha família, para que as coisas aconteçam. Mudar os alicerces, colocar alicerces mais resistentes, que aguentem os pesos. E o Espírito Santo é a base das nossas vidas. Eu entendi que eu precisava intensificar meu relacionamento comigo. Então, num diálogo, a gente pode entender a ação do Espírito Santo na nossa vida. Ele é que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. E um dia eu entendi isso. E eu sempre fui um cara, nasci no lar cristão, graças a Deus. Saí do caminho, retornei e entendi que se eu falasse com Ele, Ele estaria pronto a me perdoar. Estaria pronto a me colocar no lugar de novo. Lucas, cara, aqui é teu lugar. Você não deveria sair deste lugar que te dei. E é só o Espírito Santo que pode fazer isso na vida do homem. Eu anotando, e eu falei: Senhor, que identidade o Espírito Santo poderia ser na nossa vida. E aí depois, cantando em casa, orando e lendo a Bíblia junto com a Sara, eu entendi que o Espírito Santo é uma identidade educada. Ele vai ajustando. Depois que muitos aqui são pais, e fé em Deus, daqui uns dias outros serão, mano? E mães. E, cara, como é gostoso você ver o crescimento do filho. Você vendo ali o seu filho se desenvolvendo. Maravilhoso, é coisa de Deus mesmo. E aí você vai entendendo Deus como um pai, o Espírito Santo como um ajudador mesmo, um educador dentro da sua casa. Você precisa usar algumas coisas do fruto do Espírito, aquela caixinha, mansidão, domínio próprio com criança, Os meninos lá bagunçando na casa, mansidão, Senhor, domínio próprio, meu Deus. Eu não dar uma pisa no Felipe aqui agora, Jesus, Aí
graças a Deus que eu consegui voltar, porque eu senti o Espírito Santo um dia falando comigo: cara, volta, você ainda tem lugar, o seu lugar está lá, volta. E eu não me envolvi com nada, só não queria congregar mais. Já colocou na minha cabeça que congregar era errado, era para ficar na caverna, né, pastor? E nem Ló lá, só fazendo menino. Eu fora da caverna, eu estava fazendo menino. Se eu ficasse lá, né, ia para 5. Falei: não, esse aqui não é meu lugar não, vou voltar. E aí, lendo a Bíblia, irmãos, essa semana também, ano passado ainda, eu percebi que Lucas citava muitas vezes, que é o escritor de Atos, muitas vezes ele citava Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Fui dar uma pesquisada, peraí, eu acho que se eu estiver errado, depois os pastores me corrigem. Corrige agora não, senão eu vou ficar, né, fazer biquinho, viu, vingativo? Brincadeira, pastor Jefferson. E aí eu vi que Lucas foi um cara que não conviveu com Jesus, um dos evangelistas que não teve o convívio pessoal com Jesus. E aí eu falei: como assim? Esse cara cita o Espírito Santo mais do que Marcos, mais do que João, mais do que Mateus, e ele não convive com Jesus. Ação do Espírito Santo na vida do homem, né? Então o evangelista Lucas, eu fui pesquisar quantas vezes, coloquei no Google, fui no meus dicionários lá, e ele cita o Espírito Santo no livro de Atos 57 vezes, quanto Marcos 13 vezes, Mateus 15 vezes, João 17 vezes, e o cara fala do Espírito Santo 57 vezes. Os caras têm alguma ligação com o Espírito Santo, que nos faz entender que nós precisamos não viver numa coincidência, não viver num chute, num apego com alguma coisa, mas abrir o nosso coração e deixar o Espírito fluir na nossa vida. Amém? Está comigo, amém? Vou para o quarto ponto aqui. Quarto ponto, pastor Jefferson. O Espírito Santo queria voltar só uma partezinha no ponto 3, que eu esqueci aqui, eu anotei, sobre a comunhão da igreja. Falei de blocos, depois não finalizei. Eu estava lendo Filipenses, e uma das igrejas que o apóstolo Paulo mais agradece é a igreja de Filipos, né? E aí ele está preso, e ele manda uma carta lá, porque 2 irmãs se estranharam lá. Olha o nome das mulheres: Evódia e Síntique. Bons nomes para as filhas de vocês, né? Os meus não. E aí elas se estranham um pouquinho lá. As irmãs eram fundadoras da igreja, né? Uma pegada aí que o fundador, assunto administrativo, né? A galera gostava ali de se estranhar. E as irmãs se estranham, né? E Paulo escreve lá: rogo a Evódia e a Síntique que vivam no mesmo amor, na mesma união, para que os outros irmãos na fé voltem, para que os irmãos na fé voltem para a prática do primeiro amor. Teve uma pequena confusãozinha lá, resolvido. O cara lá na cadeia direcionou uma carta lá, chegou para as irmãs se abraçaram e problema resolvido. Nós precisamos resolver também, se houver alguma pendência no nosso coração. Eu estou meio novato ainda na igreja, não arrumei confusão com ninguém. Se arrumei, se eu falei alguma coisa, me perdoe, em nome de Jesus, viu? Mas se qualquer dia a gente se estranhar, fica tranquilo. A gente precisa se amar mesmo pensando diferente. Na minha convivência de igreja, já vi gente brigar até por causa de cerâmica. Não, cerâmica tem que ser um bege, não tem que ser branco, senão vai. Bota a cor que vocês quiserem. Tem coisas que não dá para discutir, né? Não dá para discutir. Pronto, você sabe. Não queria falar só nisso. Pronto, fechei. Vou para o quarto ponto aqui. O maior inimigo dos ciclos de Deus, Satanás, o inimigo da identidade. Não brinquemos com as artimanhas de Satanás. Olha o que Pedro fala no capítulo 5, versículo 8.
Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor. Satanás é o nome e o posto e o rosto da revolta contra Deus. Não brinquemos com as artimanhas de Satanás. Irmãos, nessa corrida de liderar os jovens na igreja, e aí tinha uns 70 jovens lá na época, na igreja assim mesmo, estava bem comprometido, a gente estava tentando liderar. Depois a gente percebeu que era loucura cuidar daquele tanto de gente, né? Mas não tinha chegado ainda a pegada de pequenos grupos na igreja no qual a gente participava. E aí um dia uma jovem me convidou para ir na casa dela, porque o pai dela estava com uma briga de tomar os bens da mãe, né? Estava numa briga judicial, e o pai já tinha vendido um monte de coisa da mãe, né? Estava em processo de separação, o cara já tinha lá outra mulher. E aí ela me chamou: Lucas, vamos lá orar lá na minha casa. Eu falei: meu Deus do céu, jovem, estava solteiro na época, né? Ir lá, Satanás. Falei: não, tem uns negócios lá, uns negócios aparecendo lá dentro da minha casa, vamos lá. Eu falei: então vamos, né? Vamos lá. E chegamos lá, chamei umas irmãs da igreja, os diáconos da igreja, né? Chamei para me ajudar. Falei: não tenho muita experiência nisso, não tenho muita convivência nisso, mas vamos lá. Chegamos lá, irmãos, o pai tinha feito uma galinha caipira, fazendo lá, cozinhando. E essa galinha caipira estava espumando toda, irmãos. Toda. E aí quando nós chegamos lá, eu achei estranho, né? Mas pouca experiência, falei: tá esquisito, minha mãe faz galinha caipira, mas não espuma isso tanto não, pensando, né? Está esquisito, Senhor, mas toma de conta aí. E começamos a orar, né? E aí uma irmã chegou e falou assim: espera aí, ninguém pode comer essa galinha, ninguém pode comer essa galinha caipira aqui agora não. Tem uma ação aqui, uma macumba nela, uma macumba que vai pegar em vocês, porque vocês estão longe, distante. Bora falar um negócio logo claro aqui. A irmã assim não tinha media muitas palavras, né? Falei: tá bom, irmã, tá bom, senão vamos machucar o povo que já está machucado, né? E aí a mãe dela tinha comido da galinha. E ela estava cozinhando lá de novo, pensando que os irmãos da igreja iam chegar para comer o restante da galinha. O cara foi lá, fez a galinha caipira para elas, era só 2. Irmãos, ela comeu, e o negócio lá bagunçou na vida dela. Bagunçou. O ciclo da vida daquele povo estava destruído. Estavam morando no fundo de uma loja que eles trabalhavam, separados. O cara vendeu tudo e o negócio estava bagunçado. Aí oramos, aprendemos aquilo lá, o negócio acalmou e fomos embora. Aí passou uns 3, 4 dias, uma outra filha que não morava lá, que não estava lá no dia, estava possuída do inimigo. E aí de novo a irmã liga: vem aqui de novo. Falei para as irmãs: vamos lá de novo, agora o bicho está pegando lá, vamos lá. E aí chegamos lá, irmãos, coisa estranha, muito estranho. Eu fiquei pensando como perdeu o relacionamento com Deus estraga a vida do homem, a mulher, destrói a família, sai dos eixos, bagunça completamente. E chegamos lá, aquela moça estava deitada, ela estava dormindo há uns 2 dias, ela não acordava, dormindo, apagada. Levava no médico, o médico estava com um remédio, não, que é tipo uma depressão, alguma coisa bem estranha. Voltamos, a moça voltou, estava lá deitada. Quando eu comecei a orar nela, irmãos, sem exagero, ela levitou, ela levantou, ela estava deitada, o corpo dela levantou, ela abriu o olho, ela falou assim: eu vou te pegar, eu vou te pegar, eu vou te derrubar, eu vou te derrubar. E aí eu fiquei pensando, sabe? Eu falei: cara, não dá para brincar disso aqui, não dá para brincar de ser cristão, não dá para relevar a importância das escrituras na vida da gente. E aí eu fui embora. O Senhor não vai me pegar não, em nome de Jesus, me protege aí, não vai me pegar não. Aí a gente foi embora e aí passou alguns dias, os primos entraram numa briga lá, começaram a brigar entre si, 2 irmãos. O
pai separado da mãe, outra família, mas parentes, estão entendendo, amém? Parentes, e aí eles brigando entre eles, e aí chegou um cara, pastor tinha um amigo que era da Polícia Civil, de um outro estado, estava passando férias na época, e chamaram esse policial civil, que ele era especialista nisso, em macumbaria. Macumbaria, entendeu? Macumbaria, ele se especializou nisso. E aí ele chegou em casa, nós oramos, as coisas iam e voltavam. E o cara tinha essa especialidade. Não era crente nem nada, mas o cara conseguia saber onde estava começando aquela bagunça ali na vida. Entendeu? Então assim, eu falei, Senhor, o Senhor usa quem o Senhor quiser, tá bom, beleza. Conversamos lá um pouco com a família, irmãos. O cara chegou e falou assim: tira os guarda-roupas, tira tudo que tiver encostado nas paredes, pode tirar. Aí atrás do guarda-roupa tinha uma criança desenhada, outra criança desenhada e uma caveira. Ele falou: é aqui, lixa e pinta. Na hora que lixar e pintar vai sair. Aí oramos, saiu. O cara foi em cima. Então assim, o cara se especializou naquilo, porque algumas pessoas não veem isso como um crime. Eu acho que qualquer tentativa de matar uma pessoa é um tipo de crime, embora eu respeito a religião. Não sei se isso se encaixa ou não, dos meus amigos advogados, mas eu sou muito assim, não sei, algum de vocês já foi no Pelourinho, lá em Salvador? O pastor falou de oferendas aqui, você tem que ver o que é o Pelourinho, né? Se for lá no Pelourinho, eu fui no estádio lá, na Copa do Mundo de 2014, e fui no jogo do Brasil lá, e as pessoas amarrando a boquinha do sapo, botando lá dentro, tá? E no Pelourinho, falei, que é isso, cara? E vela, frango, galinha, sapo, vocês imaginaram. Então assim, o que eu quero falar isso com vocês? Não brinquem com Satanás. Foi? Na Copa do Mundo de 2014. Fui lá em Salvador. Por isso que o Brasil perdeu de 7-1, lá no Pelourinho. Entendeu? Então assim, o que eu quero falar com tudo isso? Não quero confundir a cabeça de ninguém com isso aqui. Eu só quero dizer a vocês que a gente precisa entender que o pecado ainda mata. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada disso são só alguns exemplos de ciclos que eu vi de pessoas que bagunçaram a vida delas com um ciclo. Olha, irmãos, começou lá numa galinha caipira, foi tudo isso na vida, na família. A família estava se desgraçando na macumbaria. Vocês não querem entender cada coisa que a gente passou. Parece que o inimigo entrava nas pessoas e elas... Tinha um cara que queria imitar um jacaré, tinha outro cara que queria dar um pulo que não sabe. Eu falei, pelo amor de Deus, que legião nojenta é essa que está querendo imitar animal? O cara estava com um violão tocando aqui, e eu saí do seminário e falei, Lucas, vem cá, o bicho está pegando aqui. Eu falei, cara, eu tô cansado, eu não vou, cansado. Aquilo foi minha consciência que o Espírito me falou na hora. Não vou, cara, eu tô cansado, estava cansado do serviço, estava cansado de estudar, tinha apresentado uma matéria difícil lá, uma teologia sistemática lá. Cara, eu tô cansado, não vou, não estou preparado para isso hoje, não. Cara, vem aqui, cara, eu não estou preparado, não vou. Só não faça o que ele te mandar. E o cara estava lá e me ligou, ele tá mandando eu pegar água para ele. Eu falei, não pega não, pega não, fala para ele pegar água, entendeu? Aí não, beleza, até o diabo toda a vida com a voz alterada. Aí ele falou assim, Lucas, tu acredita que o bicho aqui brincou com a minha cara? Ele mandou pegar água com a voz da pessoa. Eu fui pegar água, quando ele pegou, ele falou assim, otário, levitinha, eu não falei para ti que tu ia me obedecer? Então, irmãos, eu vi uma família até hoje sofre as consequências de estar fora dos ciclos, dos planos de Deus. Saíram do processo, não quiseram voltar, acharam que um namorado, que um homem, que qualquer outra pessoa iria resolver a situação da vida deles, por engano. Acharam que o dinheiro resolveria a situação deles, por engano. Nós precisamos voltar para os ciclos de Deus para a nossa vida. Nós precisamos discernir muita coisa.
Deus está ajustando a nossa nação, né? É um tempo novo na nossa nação, um governo novo, graças a Deus muita coisa está se alinhando, mas nós precisamos ainda continuar com os nossos olhos fixos para Jesus. Meu maior desafio, não sei o seu, é manter os meus olhos fixos em Jesus. 2019, irmãos, foi um ano de muita bênção na minha vida financeira. Não tenho o que reclamar, mas eu recebi propostas melhores de onde eu estou. O que eu senti? Não está dentro daquilo que Deus tem para minha vida. Não usei essa palavra ciclo, não estava familiarizado com ela, mas eu demorei 32 anos da minha vida para entender isso aqui, que vocês estão ouvindo hoje, que nós estamos ouvindo hoje, que nós ouvimos sobre uma série de pregações sobre ciclos. Eu levei 32 anos da minha vida, irmãos, para eu poder entender isso. Talvez se eu tivesse entendido antes, eu já teria ajudado muitas outras pessoas a andar com Jesus. Não vou falar igual o Bruno Henrique, não, eu estar em outro patamar, não é isso. Talvez eu não teria entrado e feito algumas coisas erradas por achar e usar a minha autossuficiência, que é um dos nossos problemas, lutar com nossa força. Irmãos, graças a Deus, nós passamos muitos problemas enquanto família, passamos por muitos mesmo, mas graças a Deus, hoje eu tenho minha casa, tenho um carro velho, mas está pago, documento em dias, nós temos nossos filhos estudando, nós temos as nossas contas 95% quitadas, estavam em aberta, falta 5% aí de coisa, negociando uma coisa ou outra. Mas lá em 2017, 2016, quando eu saí do ciclo, muita coisa bagunçou na minha vida. Se eu não tivesse voltado, eu estaria lascado, não tem outra palavra, eu estaria afundado. Precisei retornar, eu precisei compreender, eu precisei olhar para Jesus e gritar: Senhor, em nome de Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Deus, tem misericórdia da minha família. Nós precisamos, irmãos, adentrar os mares, os rios, para entender os ciclos de Deus. Muitas vezes Deus está nas águas profundas, nós precisamos mergulhar para encontrá-los, mas nós decidimos ficar na praia. A praia, com certeza, é mais tranquilo de estar. Mas eu falo com você, para mim, para nós. Mergulhe em águas profundas. Certamente, como o salmista sempre encerrava as suas colocações nos salmos, certamente a bondade e a fidelidade do Senhor estarão comigo, contigo, com a sua casa todos os dias, até a volta de Jesus. Amém? Encerro aqui minha palavra. Obrigado. Que Deus abençoe.